Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do Escuta Aqui Faixa Branca, mas não é qualquer edição, essa é a 100ª edição do Escuta Aqui Faixa Branca. Então, primeiro de tudo, estou muito feliz de chegar a 100 edições, então significa que são 100 dicas para faixas brancas. Estamos aí há um ano no ar, no Jiu-Jitsu in Frames, todos os episódios estão no podcast, alguns também estão no YouTube, então quero muito agradecer quem acompanha a gente aqui no Jiu-Jitsu in Frames. E para uma edição de número 100, eu achei que precisava fazer alguma coisa especial. Na verdade, eu já poderia ter feito antes, porque é um assunto muito importante para a gente se tratar, principalmente quando você está começando no jiu-jitsu, que eu acho que é uma coisa que quanto antes você começar, melhor. Então vamos falar sobre a importância de uma boa alimentação aliada ao jiu-jitsu. E eu trouxe uma pessoa que sabe muito sobre isso, que é a nutricionista Samantha Miraldi. Tudo bem? Seja bem-vinda. Prazer, muito obrigada pelo convite. Bom, então, primeiro de tudo, eu queria que você se apresentasse rapidinho e falasse um pouco sobre a sua especialidade, né? Você cuida de muitos atletas do jiu-jitsu, do MMA também, né? Então, fala um pouquinho sobre isso. Bom, sou nutricionista. Meu foco é em nutrição esportiva, então eu fiz uma especialização em fisiologia de exercício na USP. Eu realmente atendo diversos atletas de jiu-jitsu, de MMA também. Fiz um estudo, na verdade, sobre perda de peso em atletas de combate, foi assim que eu fui me especializando, né? Então, meu primeiro estudo a respeito disso foi há 5 anos atrás, mais ou menos, e daí eu dei continuidade e defendi minha tese agora, minha última tese, na verdade, faz nenhuma semana. Então, gosto bastante desse assunto e atendo bastante atletas mesmo. Então, vamos começar com a pergunta de $1 milhão. Qual a importância de uma boa alimentação? Vamos falar focado no jiu-jitsu, né? A gente sabe que todo praticante de qualquer esporte, no geral, se tiver uma boa alimentação, vai performar melhor. Mas eu quero saber do ponto de vista profissional mesmo, do ponto de vista técnico, qual a importância de um atleta de jiu-jitsu cuidar da alimentação desde cedo, assim. Eu adoro essa pergunta, por sinal, acho que é a pergunta que eu mais tento convencer os atletas, mais converso com eles a respeito disso, né? Até uma maneira que eu meio que comecei a trabalhar com esportes de combate por conta disso, porque eu acho que o jiu-jitsu vem crescendo muito, né? E agora realmente eu acho que ele se tornou, cada vez, na verdade, ele se torna mais profissional, então cada vez mais os atletas percebem que tem esses ajustes que precisam ser feitos e a parte nutricional é uma delas. Então, eu sempre brinco assim, que o atleta, quando ele está em um nível, né, competidor, ele já é um atleta profissional, a mínima diferença é o que vai fazer no campeonato. Então, a nutrição, ela entra como um diferencial aí, igual, né, treinar mais, fazer uma preparação física, dormir melhor, e a nutrição, ela auxilia tanto nessa pré-preparo, né, no preparo da competição em si, até mesmo como, por exemplo, no sono. Então, a importância do atleta ter um acompanhamento nutricional e se preocupar com a alimentação vai além só de ele manter, por exemplo, o peso para a competição, vai para ele se preparar melhor, então para ele treinar melhor, para ele dormir melhor, e daí ele precisar não ter tanto, vamos dizer assim, fazer tanto uma dieta tão específica assim, por conta de, vou perder peso. Se ele se pré-preparar durante o campeonato todo, né, ele vai acabar se desenvolvendo muito melhor. Sim, eu vejo muita gente que ainda não... Talvez que nem tenha chegado ao alto rendimento ainda, mas que seja atleta por hobby e tudo mais, que fala, dieta, não quero dieta. Eu queria saber como que você trata isso de dieta, porque eu sei que tem pessoas que têm restrições alimentares. Eu, por exemplo, tenho super paladar infantil, então, assim, depois que eu comecei a comer melhor, assim, porque eu vi que começou a fazer diferença no meu treino, eu mudei muito, tive que mudar muito o meu paladar, né? E existem pessoas que, por exemplo, são vegetarianas, são veganas, então tudo você tem que adaptar, né? Como que você trabalha isso? Eu acho que o principal do profissional é ele atender o atleta como um indivíduo único, né? Então eu sempre falo que pode ser dois atletas da mesma categoria, o mesmo peso, mesma idade, eles vão ser totalmente diferentes na hora de desenvolver um plano alimentar, uma dieta.
quando a gente está falando de alta performance, eu brinco que eles não têm muita opção. Então, assim, ele de fato vai precisar seguir um protocolo nutricional por conta do esporte que ele está fazendo. Tem atletas que são veganos, tem atletas que são vegetarianos, tem atletas que têm restrições alimentares, né, alérgicas, por exemplo. Então, tudo a gente consegue adequar. Não importa se o atleta é, por exemplo, vegano ou um atleta que consome proteína animal. Os dois conseguem se desenvolver no esporte, basta que o profissional entenda essa individualidade dele. Mas eu brinco que eu sou meio dura, assim, sabe? Com os atletas. Pareço boazinha, mas não sou tanto. Eu acho que a gente faz parte do papel também, né? Então, não dá para ficar muito solto. Então, eu acho que é importante também tentar fazer eles criarem essa consciência de seguir, de fato, um plano alimentar. Que entra naquela primeira pergunta que você fez, que é para ele se desenvolver. Então, é pensando no futuro do atleta também. Sim, eu acho que a nutrição é mais uma coisa que dizem que não é dieta, né? Que é uma reeducação alimentar. E a partir do momento que você começa a se alimentar direitinho, seguir um plano alimentar, na verdade vai chegar um momento que fica automático na sua cabeça. Total. Por isso que eu falo, né? Como esse quadro é mais para faixas brancas e tal, quanto antes você cuidar da sua alimentação, quanto antes você começar a cuidar da sua alimentação, vai ser menos doloroso, né? Eu acredito. Menos doloroso, exatamente. Até porque, né, a gente começa a ver, por exemplo, um faixa branca, ele está começando, se ele de fato já fizer um acompanhamento nutricional, fizer um plano alimentar, uma dieta, provavelmente ele não vai sofrer de corte de peso, igual os atletas que às vezes deixam isso para, né, depois que você vai ter que mudar de categoria, por um exemplo, você não vai acabar não sofrendo, porque você já está naquele esquema de fazer a dieta. Então, a restrição, às vezes, que o atleta tem que passar, fica um pouco menos sofrido, ou pelo menos mais consciente. É importante também. Sim, e uma coisa que eu queria aproveitar para falar é sobre o vegetarianismo, né, o veganismo. Não sei se você trabalha, né, com algum atleta de jiu-jitsu, enfim, que seja vegetariano ou vegano, mas eu vejo algumas pessoas com um pouco de preconceito, achando que vegano e vegetariano não consegue ter força, que vai faltar energia no treino e tudo mais. Eu já até falei sobre isso no canal com a Ana Schmidt. Ela é bicampeã mundial de jiu-jitsu e é vegetariana, entendeu? Então, tipo, tá tudo bem. E tem outros atletas também. Como que você trabalha com essas restrições? Não é restrição, né? Mas é mais um estilo. Mas um plano alimentar, vamos dizer, diferente, que às vezes na maioria dos atletas não estão acostumados. Eu tenho atletas que são vegetarianos e veganos, faixa preta, por sinal, e eles desenvolvem normal. Então, a gente fala assim que a proteína não necessariamente é obrigatório ser de proteína animal. Então, eles conseguem atender todas as necessidades com proteína vegetal, por exemplo, sei lá, leguminosas, que a gente entra, que é feijão, grão de bico, lentilha. Então, a pessoa consegue super atender essa necessidade. E também é importante daí deixar só uma dica de ficar de olho nos exames de principalmente B12, que às vezes acaba faltando na parte do vegetariano. Na verdade, eles têm que suplementar, já é uma regra, tá? E daí já é só ficar de olho, porque isso atrapalha na performance. Se tiver baixo, acaba atrapalhando. Então, é uma das coisas que eu sempre falo. Só fica atento nesse exame para ver se tá tudo bonitinho, regulado. Mas dá super para atender. Eles são... O Hulk mesmo, que você até falou de atender, ele foi vegetariano durante um tempo. Então, sério? Eu não sabia! Foi. Caraca. Então, assim... e ele estava comigo até já quando ele começou, a gente fez essas adaptações, ele super performou super bem, não mudou absolutamente nada, e depois a gente foi mudando as opções, assim, conforme o paladar dele, o gosto e a preferência que ele estava no momento, mas se sentia super bem. Então, assim, não atrapalha em absolutamente nada. É que você não vai dormir carnívoro e acordar vegetariano e achar que tá tudo bem, né? Eu acho que as pessoas têm que desmistificar isso um pouquinho, né? É um trabalho, né? E também é isso importante ter um acompanhamento nutricional, porque às vezes a gente tenta meio que fazer no feeling e não dá certo. E é um erro muito comum, né? Porque tem muitas pessoas que começam a querer transitar para o vegetarianismo e elas não sabem como substituir a proteína animal. Então, elas acabam tendo essa deficiência de proteína pela má substituição.
Então, ela acaba, por exemplo, consumindo muito mais carboidrato, e não que carboidrato seja ruim, mas ele tem que ser consumido na quantidade certa. Ela acaba consumindo muito mais carboidrato e ela acaba ganhando peso porque está desbalanceado. E quando você passa por um nutricionista, ele vai fazer tudo balanceadinho e daí você não vai ter problema nenhum de seguir um cardápio vegetariano, por exemplo. Sim, e agora eu quero saber se você teve algum desafio aí para atender essa galera do jiu-jitsu. Qual é a diferença de outros esportes? Se tem alguma especificidade? Na verdade, assim, o jiu-jitsu, ao meu ver, é totalmente diferente dos outros esportes, né? Na verdade, os esportes de luta, né, são bem diferentes para a gente comparar. A demanda que a gente fala energética, né, que a gente fala de necessidade durante o treinamento, durante a competição, é muito diferente, é muito rápido, que ele precisa performar muito bem, então ele precisa ter um gás muito bom, mas ele também precisa ter muita força ali para fazer todos os movimentos. Então, é sim um esporte diferente, é um esporte que a gente vai ajustando. Eu brinco que eu falo que eu vou ajustando no tatame conforme o treino. Então, eu sou aquela que vou no treino para ver como que tá, faço alguns exames específicos, e daí você vai conhecendo, né? Os atletas que eu atendo, você vai vendo o quanto é diferente um do outro. Então, assim, não importa de fato, porque são todos atletas de jiu-jitsu, eles são muito diferentes. De desafio, eu acho que o maior desafio que eu sempre tenho é bater peso em um curto período de tempo, né? Então, imagino. Assim, já tive alguns perrenguinhos, assim, pelo fato, às vezes, atletas que às vezes ainda são muito imaturos, né? Isso da idade, não vamos entrar muito em específicos, mas assim, por conta que às vezes falta um pouco de maturidade, eles acabam deixando tudo para a última hora. Porque eu falo que, assim, eles sempre meio que acostumaram a conseguir fazer as coisas assim, né? Em cima da hora. Então, para mudar essa cabeça, às vezes você tem que ter um pouquinho de paciência e processo para você mostrar para eles que não é assim, não funciona dessa maneira. Pode ter funcionado uma vez, mas talvez na 10ª vez não funcione mais. Uhum. Então, esse é um pouquinho, eu acho que o maior desafio é fazer os atletas entenderem que a nutrição é importante. Quanto mais cedo eles entenderem, mais fácil vai ficar a vida dele como atleta a longo prazo, né? Acho que o atleta, ele pensa muito no momento. Isso é normal, do ser humano. Então, ele pensa muito no momento. Então, ele fala, hoje, ok, mas e daqui 5 anos, como que vai estar? Uhum. Né? A vida do atleta, ela não é tão longa. Então, o máximo de tempo que você tem, teoricamente, deveria ser da melhor forma que você pode fazer, né? Sim, isso entra também em preparação física, porque muita gente começa o jiu-jitsu e fica, não, vou fazer só jiu-jitsu. Aí deixa pra lá a preparação física, de repente começa a se lesionar e quando vê, se ferrou, tá fora do tatame, tem que fazer cirurgia, um monte de coisa. Então, se puder fazer esse combo, preparação física e alimentação, perfeito, atleta perfeito. Perfeito. E desmistificar um pouco, até pelo fato de ser, não é para uma faixa branca, a nutrição, ela pode parecer complexa, né? Pode parecer cara, parecer complexa, mas ela não é. Ela é muito simples. Eu falo que uma nutrição de um atleta de jiu-jitsu, por exemplo, um pão com ovo resolve a vida. Entendeu? Um arroz e feijão resolve a vida. Então, não é uma coisa surreal que você vai ter que comprar 1000 suplementos, por exemplo. Não, o básico funciona e funciona muito bem. Então, não precisa achar que vai ter que gastar fortunas com suplementos para se desenvolver como atleta, que não é assim que funciona. Porque eu vejo também que tem muita gente que acha que o suplemento é o que vai fazer a diferença. Na verdade, eu acho que é o contrário, né? Eu queria saber a sua opinião profissional, porque se você tiver uma alimentação boa, necessariamente você precisa de suplemento? Como é isso? Não. Na verdade, assim, principalmente para um atleta que está começando, eu falo que o suplemento, a palavra suplemento já diz, é suplementar o que te falta. Então, assim, o que te falta? Se você, de fato, tem uma alimentação balanceada, calculada, bonitinha, e você consegue comer aquelas quantidades estipuladas, você não vai precisar suplementar, por exemplo, com whey protein. Eu brinco que tem aqueles atletas que têm a necessidade de sair do treino balançando shake. Eu falo, calma.
ele não vai fazer efeito assim, é né? tipo copo de bebida na balada. Exatamente, eu falo, gente, calma, não balança o shake antes da hora. Então, assim, eu falo, não é necessário. A gente acaba achando que o whey protein, por exemplo, vai ser solução ali para você suplementar e para você ficar mais forte. E não tem nada disso. Tanto porque se você comer a quantidade de proteína que você precisa no dia, não adianta você tomar shake de whey, porque o seu corpo não vai absorver. Então, você pode tomar a quantidade que for, vai chegar num limite e seu corpo não absorve mais, você vai excretar tudo isso. Então, é a mesma coisa, por exemplo, às vezes o atleta falta carboidrato para ele, ele fica tão focado com a proteína, mas falta ele comer um pedaço de pão. Então, assim, não necessariamente ele vai precisar de um suplemento. Um suplemento que daí eu gosto, mas isso é sempre em um ponto que o atleta chega, é a creatina. Ai, meu suplemento favorito da vida. Exato. Porque ela realmente, ela é o suplemento considerado o suplemento mais eficaz, que tem maior comprovação científica. Ele tem efeitos que a gente chama efeitos ergogênicos, né? Que é o que é isso? Ele aumenta a sua força de trabalho. Então, eu falo que é aquele um milésimo a mais que você precisa, ele vai, tipo, dar um milésimozinho a mais, né? De gás, de força, de constância ali, de força de trabalho. Então, sim, é um suplemento que eu recomendo para atletas de jiu-jitsu, mas isso se você realmente for um atleta, né? Uhum. Se você realmente treinar para ser um atleta, se você treinar todos os dias, então não adianta ser aquela pessoa, por exemplo, que treina de vez em quando, às vezes não é necessário quando você faz isso. Uhum. Então, não fiquem noiados com suplemento e não comprem coisas besteiras, né? Tipo, BCAA, glutamina, aí recover da vida, e daí você vê, nossa, tem 1 trilhão, a pessoa gasta R$1 milhão. Não, gente, toda vez eu lembro da minha mãe, cara, porque a minha mãe, ela ama comer direitinho, ama academia. Ai, e ela é a louca. Maravilhosa. A louca nutricionista, já passou em milhares de nutricionistas. Aí teve um dia que ela passou em um, e aí ela saiu da consulta e embaixo tinha uma loja de suplemento. Cara, imagine o quanto o nutricionista indicou de suplemento pra ela. Nossa, e a louca foi lá e comprou tudo. Eu falei, mãe, você tá louca? O que é isso? Você nem precisa, você nem é atleta. Tipo, você faz porque você gosta. Ela levou coisas. Eu falei, meu Deus do céu, que vergonha. Exatamente. Mas é assim, mas é que, infelizmente, a gente ainda tem alguns profissionais que tem essa parte também de ganhar, né, com isso, e daí acaba meio que levando tudo para esse lado, assim. Mas eu falo que, por exemplo, a pessoa tá tão preocupada com whey protein, mas daí vai comprar um whey protein que, sei lá, custa R$300, um whey protein isolado. Compra uma caixa de ovo que resolve tudo, sua vida. Custa e bem mais barato. 10 vezes, muito mais barato. Dá pra comprar, sei lá, quantos mais. Então, assim, não é meio que desmistificar, achar que ser atleta quer dizer que você tem que suplementar. Não necessariamente. Sim. Então, gente, não saiam. E também não sai comendo creatina com a colher, né? Pelo amor de Deus. Tanto porque não adianta, né? Chega vários pacientes, vários atletas. Eu tomo, sei lá, 20 gramas de creatina. Eu falei, meu filho, você tá gastando todo esse dinheiro da creatina, nem tá absorvendo mais no seu corpo, tudo isso. Nossa, sem contar que creatina dá uma inchadinha, né? Dá, nós mulheres dando uma sofridinha com isso. Homem nem tanto, mas mulher dá. Nossa senhora, eu percebo muita diferença, mas eu também percebo muita diferença na performance, assim, pra mim. Muito. De todos os suplementos que eu já usei, a creatina foi o que eu falei, não, realmente. Tipo assim, às vezes eu usava BCA, assim, eu falo, nossa, não parece que eu tô usando nada. Aí eu achava que era psicológico. Eu falo que às vezes o BCA, ele funciona mais como um placebo ali, de você tá meio que tomando alguma coisa. Uhum. A creatina não, a creatina, ela é 100% eficaz mesmo. Então, realmente é um suplemento queridinho, assim, tipo, best. Saudades de treinar direito pra tomar com a creatina. Não é? Ai, Samanta, então é isso. Tem alguma coisa que a gente não tenha falado nesse episódio que você quer falar? Eu acho que é isso também. Se as pessoas tiverem alguma dúvida e quiserem mandar alguma mensagem, depois a gente pode responder sem problema nenhum. Fico super à disposição. Então é isso. Quem está assistindo a gente no YouTube tem o Instagram da Samanta aqui no GC dela.
E quem está ouvindo a gente no podcast, também vou deixar o Instagram dela na descrição, então sigam ela, falem com ela, consultem com ela. Obrigada, mãe. Mas muito obrigada, com certeza ajudou muito e fiquei feliz em saber ainda mais a creatina. Vou comprar hoje. Pode comprar, essa pode. Muito obrigada, um beijo, até a próxima. Beijo.